Você ouvirá a palavra de Deus. Origem. A arca é primeiro mencionada no livro do Êxodo. Sua construção é orientada por Moisés, que por sua vez recebera instruções divinas quanto à forma e tamanho do objeto. Na arca estavam guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão, e um vaso do maná. Estas 3 coisas representavam a aliança de Yahweh com o povo de Israel. Para judeus e cristãos a arca não era só uma representação, mas era a própria presença de Deus. Construção. A Bíblia descreve a Arca da Aliança, Êxodo 25, 10-16, da seguinte forma: caixa e tampa de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1,11 m ou 111 centímetros, e 1 côvado e meio de largura e altura, 66,6 centímetros. Cobriu-se de ouro puro por dentro e por fora. Para transportá-la foram colocadas 4 argolas de ouro puro, cada uma, nas 4 laterais da mesma, 2 de um lado e 2 do outro, para que varais pudessem ser encaixados. As varas para este transporte eram de acácia também e toda recoberta de ouro puro. As varas eram metidas nas argolas de ouro e assim a Arca da Aliança era transportada pelo meio do povo. Os varais não podiam ser retirados da arca após sua colocação. Sobre a tampa, chamada propiciatório caporete, Êxodo 25, 17-22, foram esculpidos 2 querubins de ouro ajoelhados de frente um do outro, com os rostos voltados um para o outro, com as asas esticadas para frente, tocando-se na extremidade. Suas faces eram voltadas uma para a outra e as asas cobriam o propiciatório encontrando-se como um arco. Esta peça era uma peça só, não sendo fundidas em separado. Segundo o relato do verso 22, Deus se fazia presente no propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro em uma presença misteriosa que os judeus chamavam Shekinah ou presença de Deus. Foi colocado dentro da arca as tábuas com os 10 mandamentos escritos por Deus, um pote com maná e o cajado de Arão que floresceu. A arca fazia parte do conjunto do tabernáculo, com outras tantas especificações. Ela ficaria repousada sobre um altar também de madeira coberto de ouro, com uma coroa de ouro ao redor. Como os hebreus ainda vagavam pelo deserto no momento da construção da arca, esta precisava ser carregada, e por isso a previsão para os varais. Somente os sacerdotes poderiam transportar a arca ou tocá-la no dia da expiação, quando o Shekinah se manifestava. Somente o sumo sacerdote poderia adentrar no templo. Estando ele em pecado, morreria instantaneamente. Outros relatos bíblicos se referem ao roubo da arca por outros povos inimigos de Israel, que sofreram chagas e doenças enquanto tinham a arca em seu poder. Homens que a tocavam que não eram levitas ou sacerdotes morriam instantaneamente. Qual o significado e função da Arca da Aliança? No Antigo Testamento a arca é citada cerca de 200 vezes com pelo menos 22 designações diferentes. Diante disso, a Arca da Aliança parece ter servido a várias funções ao longo do tempo. Sem dúvida, dentre todas as funções, 2 se destacam como sendo as principais e fundamentais para todas as outras. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança servia como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei, que eram os mandamentos prescritos na Aliança do Sinai. Daí vem o nome a Arca do Testemunho, Êxodo 25:16, Números 4:5, Josué 4:16. A Arca da Aliança também guardava o vaso de maná e a vara de Arão. Partindo desses 2 conceitos básicos, podemos ver a arca sendo considerada como representando o trono de Deus, 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, servindo como um guia para o povo de Israel no deserto, Números 10:33-36, como um tipo de paládio de guerra, tendo muita ênfase na história da conquista de Jericó, Josué 6, além de ter desempenhado um papel muito importante na travessia do Jordão, Josué 3:4, onde ela ficava. A arca foi feita na mesma época que o tabernáculo, que era uma tenda usada para adorar a Jeová Deus. Essa tenda podia ser montada, desmontada e carregada para onde os israelitas fossem. A arca ficava numa parte do tabernáculo chamada Santíssimo. O Santíssimo ficava atrás de uma cortina, de modo que os sacerdotes e as pessoas não conseguiam vê-lo. Êxodo 43, 21. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo e ver a arca. Ele fazia isso só uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16:2, Hebreus 9:7,
Mais tarde, a arca passou a ficar no Santíssimo do Templo de Salomão. 1 Reis 6 e 14, 19. Como ela era transportada. A arca devia ser transportada pelos levitas. Para transportá-la, eles tinham que colocar as varas de madeira de acácia nos ombros. Números 7 e 9, 1 Crônicas 15 e 15. As varas ficavam junto da arca o tempo todo, assim os levitas nunca tinham que tocar nela. Êxodo 25, 12 a 16. A cortina em que separava o Santo do Santíssimo era usada para cobrir a arca quando ela era levada para outro lugar. Números 4, 5, 6. O que ela representava? A arca estava ligada à presença de Deus. Por exemplo, veja o caso das nuvens que tinham a ver com a arca. Havia uma nuvem que ficava dentro do Santíssimo, em cima da arca. Além disso, havia uma nuvem em cima do tabernáculo onde a arca estava, e era vista em todo o acampamento dos israelitas. Os dois casos eram uma prova de que Deus estava abençoando o povo, era como se Deus estivesse ali com eles. Levítico 16, 2, Números 10 e 33 a 36. Além disso, a Bíblia diz que Jeová estava sentado em seu trono acima dos querubins, se referindo aos dois querubins que ficavam na tampa da arca. 1 Samuel 4, 4, Salmo 81, esses querubins eram uma representação do carro de Jeová. 1 Crônicas 28, 18. Por tudo isso, depois que a arca foi levada para Sião, o rei Davi podia escrever que Jeová morava ali. Salmo 9, 11. Que outros nomes ela recebeu? Na Bíblia, a arca é chamada de vários outros nomes, como Arca do Testemunho, Arca do Pacto, Arca de Jeová e Arca do Poder de Jeová. Números 7, 89, Josué 3, 6, 13, 2 Crônicas 6 e 41. A tampa da arca era chamada de tampa propiciatória, ou, o lugar, onde os pecados são perdoados. 1 Crônicas 28 a 11, Bíblia na linguagem de hoje, a palavra propiciatória vem de um verbo hebraico que significa cobrir pecados. Isso se refere ao papel especial que a tampa tinha no dia da expiação. Nesse dia o sumo sacerdote ficava diante da tampa e aspergia, ou respingava, o sangue do sacrifício na direção dela. Ele fazia isso para cobrir pecados, ou seja, para que os seus próprios pecados, os pecados da casa dele e do povo fossem perdoados. Levítico 16 e 14 a 17. Será que a arca do pacto ainda existe? Não existe nada que indique isso. A Bíblia mostra que a arca não é mais necessária porque o pacto que tinha a ver com ela foi substituído por um novo pacto, uma que tem como base o sacrifício de Jesus. Jeremias 31, 31 a 33, Hebreus 8 e 13, 12 e 24. A Bíblia já dizia que chegaria um tempo em que a arca não seria mais usada, mas o povo de Deus não ia sentir falta dela. Jeremias 3 e 16. Depois que o novo pacto foi feito, o apóstolo João teve uma visão e nela ele viu a arca do pacto no céu. Apocalipse 11 e 15, 19. Essa arca que ele viu representava a presença de Deus e indicava que Deus estava abençoando o novo pacto. Será que a arca era um tipo de amuleto da sorte? Não. Ter a arca do pacto não era garantia de sucesso. Por exemplo, quando lutaram contra a cidade de Ai, os israelitas estavam com a arca no seu acampamento. Mesmo assim, eles perderam porque um israelita não tinha sido fiel a Jeová. Josué 7, 1 a 6. Mais tarde eles perderam para os filisteus, apesar de a arca do pacto ter sido levada para o campo de batalha. Isso aconteceu porque os sacerdotes Ofni e Finéias não estavam respeitando a Jeová. 1 Samuel 2 e 12, 4 1 a 11. Nessa batalha, os filisteus pegaram a arca, só que Deus os fez sofrer graves consequências até eles devolverem a arca para Israel. 1 Samuel 5 e 11 a 6, 5. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.